Boa noite a todos que estão em casa, que estão no centro. Essa noite teremos nossa querida Aline como palestrante, trazendo um tema tão legal, tão bacana, que é o Chico, um homem chamado amor. A Aline é palestrante da nossa querida casa, Meme Coquelan Society, e eu que farei, então, hoje a oração, vou fazer a leitura do livro, o livro de hoje vai ser o Fonte Viva, psicografia Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pai Nosso, 3 pontos, Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço, na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igual ao nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e por isso tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. E assim, com essa mensagem tão bonita, que nos chama tanto a atenção para a caridade, para o amor, vamos nos conectando ao nosso querido Mestre Jesus Cristo, rogando a espiritualidade benfeitora que esteja aqui conosco, nossos queridos mentores espirituais, agradecendo por essa noite, por estarmos aqui onde estamos, por podermos estudar cada dia mais sobre o verdadeiro amor, as leis divinas, sobre tantos irmãos que passaram por essa terra e nos deixaram tantas lições, em especial nosso querido Mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga envolva a nossa palestrante, trazendo vibrações, transmitindo a todos nós os ensinamentos dessa vida tão maravilhosa que foi do nosso querido Chico Xavier. Que tenhamos uma noite de paz, deixando nossos problemas de lado, e estando aqui 100% em alma e coração. Que assim seja, graças a Deus. Aline, é com você, obrigada. Obrigada. Quero o mouse. Pronto, já está aqui. Obrigada. Boa noite mais uma vez a todos. É uma alegria podermos nos reunir para relembrar um pouquinho sobre esse querido irmão Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que há poucos dias atrás, no dia 30 de junho, foi lembrado o aniversário de 20 anos do seu desencarne.
E nós escolhemos esse tema do encontro de hoje baseado justamente no que Chico deixou através do seu exemplo, que foi o amor simples, o amor puro, sem nenhuma intenção que não fosse o bem, sem esperar nada em troca, sem julgamento, um amor humilde e sem vaidade. Chico foi um dos mais importantes divulgadores do espiritismo, né? E podemos dizer que o espiritismo no Brasil foi avalizado graças à moral dele. Foi também o médium espírita mais atuante de todos os tempos. Chico psicografou 412 livros e todos os direitos autorais de suas obras foram cedidos a instituições de caridade e organizações espíritas, incluindo também a Federação Espírita Brasileira. Ele trabalhava horas a fio por amor, porque além do seu cansaço físico, cansaço mental devido ao trabalho profissional e uma repartição pública, e também os seus inúmeros problemas de saúde que são relatados em diversas oportunidades, nós lemos nos livros, em artigos. Ele assim atendia a milhares de pessoas, trazendo extremo consolo, principalmente através de suas cartas psicografadas de entes queridos desencarnados. Foram cerca de 10.000, e nós podemos ter uma ideia desse trabalho belíssimo em um filme chamado As Mães de Chico Xavier. Esse filme foi baseado no livro Por Trás do Véu de Ísis. Muitos de nós não sabemos isso. Esse livro foi escrito por Marcel Souto Maior. Marcel Souto Maior fez a biografia de Chico, nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. E nesse livro, que virou um filme, são histórias de mães cujos filhos desencarnaram, e a partir dessa psicografia mediúnica de Chico, essas mães foram capazes de tranquilizar as suas almas, encontrar alguma razão para seguir a vida, seguir o caminhar, puderam também se consolar com outras mães e que passaram pela mesma situação. E é contado também que o próprio Chico, após psicografar muitas dessas cartas, ao pegá-las para a leitura, ele se emocionava. Tamanha a precisão dos detalhes, a emoção das famílias ali presentes, que ele sentia também. Bom, o primeiro livro psicografado por Chico e publicado foi Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso significa coleção de poesias de diversos autores. E essa obra do Chico é exatamente isso, porém de poetas desencarnados, brasileiros e portugueses. Chico escreveu essa obra ainda bem jovem, ele tinha apenas 21 anos de idade, e no prefácio do livro ele já nos deixava alguns ensinamentos, como, por exemplo, da humildade, porque ele vem contando como foi o seu desenvolvimento mediúnico, o seu preparo, dentro de um contexto familiar totalmente alheio à literatura, sem estudo acadêmico. Ele fala também da ajuda que recebeu de amigos já médiums, até ele iniciar as reuniões como um médium escrevente. E ele diz no prefácio, nós vamos ler exatamente suas palavras, o seguinte: sentindo-me muito feliz por se me apresentar essa oportunidade de progredir, datando daí o ingresso do meu humilde nome nos jornais espíritas, para onde comecei a escrever sob a inspiração dos bondosos mentores espirituais que nos assistem. Então ele dá o crédito a quem deve ser dado, aos mentores espirituais. Ele agradece essa oportunidade de progredir. Ele em todo momento se coloca numa posição de servidor, de colaborador. Então ele fala do início das psicografias que resultariam nessa obra, Parnaso de Além-Túmulo. Ele diz que apesar de muito contragosto de sua parte, porque ele jamais nutriu a pretensão de entrar em contato com essas entidades elevadas, por conhecer as suas imperfeições, ele começou a receber, então, a série de poesias que ali
iam publicadas, assinadas por nomes respeitáveis. Mais uma vez, o exemplo da humildade. Como sabemos, Emmanuel tem como mentor espiritual, Chico tem como mentor espiritual Emmanuel, ou Emanuel, e foi ainda bem jovem que ele teve um encontro com seu mentor, que o informou sobre a sua missão de psicografar uma série de livros e perguntou a ele se ele realmente estava disposto a dedicar-se a essa tarefa atribuída a ele. Então, Chico, ele ainda muito jovem, né, tudo muito recente, ele temia não estar à altura daquele compromisso. E ele receava também ser abandonado pelos bons espíritos. Então, Emmanuel lhe garante que isso não aconteceria, desde que ele se dedicasse ao trabalho, ao esforço e ao estudo. E Emmanuel completou dizendo que para isso haviam 3 condições, que nós, estudantes da doutrina espírita, lembramos muito bem. A primeira é disciplina. A segunda condição, disciplina. A terceira condição, disciplina. Então, Emmanuel sempre foi bastante exigente, mas ele também instruía Chico. E nem sempre com tanto amor assim, com amor, mas um amor bastante rígido, um amor rígido. E tanto que ele fala na disciplina, na disciplina, na disciplina. E Chico, desculpa, e Emmanuel diz para Chico o seguinte, que se um dia ele, Emmanuel, falasse alguma coisa que não estivesse de acordo com os preceitos de Jesus e de Kardec, que Chico ficasse com eles e esquecesse o que ele estava dizendo. Assim, nosso Chico seguiu como apóstolo do cristianismo e do espiritismo também. E ele seguiu com essa disciplina e com essa fidelidade ao Cristo, fidelidade à obra, às obras kardecianas, e fica assim também mais um exemplo para nós. Bom, nós vamos trazer uma situação bastante interessante em relação ao nosso Chico. Nos anos 70, ele marcou a história da televisão no Brasil através de um programa chamado Pinga Fogo, que a gente tem acesso hoje em dia através das mídias sociais. É muito interessante assistir alguns trechinhos ou um dos episódios. Esse programa ele era vinculado pela extinta TV Tupi, de São Paulo. Era um programa de entrevistas bastante conhecido por receber políticos. Estreou no ano de 1955 e terminou no início da década de 80. Então, quando foi em julho de 1971, a convite da produção do programa, Chico foi ao ar ao vivo, transmitido em rede nacional, coisa pouco comum para as emissoras da TV naquela época. O programa tinha uma previsão inicial de 1 hora de duração e acabou por se estender por mais de 3 horas. Alcançou a maior audiência já registrada na história da TV brasileira, com 75% dos televisores brasileiros ligados no programa. Essa impressionante repercussão, né, junto à audiência, levou a emissora a repetir o convite, e na noite de 21 de dezembro do mesmo ano, 71, foi ao ar uma edição especial de fim de ano com Chico. Dessa vez, o programa acabou por se estender por mais de 4 horas. A audiência foi estimada em mais ou menos 20 milhões de brasileiros, e isso ali, né, no início da década de 70. Então, em ambas as ocasiões, o Chico, ele respondia a um bombardeio, ele respondeu, né, um bombardeio de perguntas sobre os mais diversos temas. E lá estavam entrevistando o Chico jornalistas conceituados na época, além de católicos, judeus, ateus, espíritas também e pastores evangélicos. E o mais incrível que Chico nos deixa como exemplo, primeiro que a todo momento ele lembrava que Emmanuel estava ali presente com ele, a lhe inspirar, mas
o que fica mais marcado em nós é a forma tão harmoniosa e tão tranquila que Chico imprimia em suas respostas, sem se abalar em nenhum momento, sem demonstrar nenhuma irritabilidade ou expressão de confronto quando vinha uma pergunta mais delicada ou até mais direta, com esse teor do questionamento. Em nenhum momento ele saía do seu equilíbrio. Bom, o jornalista que conseguiu convencer a direção do programa Pinga Fogo, entrevistar o Chico, chamava-se Saulo Gomes. E Saulo, ele teve um papel fundamental nesse processo de apresentação e de consolidação da figura de Chico Xavier, porque a direção desse programa tinha receio de se indispor com a Igreja Católica. A mídia, em geral, naquela época, Chico já era conhecido, toda a sua abnegação voltada às causas sociais não era negada, era reconhecida, porém a questão da mediunidade, principalmente se tomada sob um aspecto sobrenatural, era alvo de desconfiança. Então foi esse homem, esse jornalista Saulo Gomes, que conseguiu convencer a direção do programa. E Saulo Gomes também precisou de um tempo para ganhar a confiança de Chico. Ele conta em entrevistas que foram 3 anos de convívio, de 1968 até 1971, até que Chico também aceitasse participar do programa, porque ele tinha muita precaução com os jornalistas, pois muitos o procuravam mais pela curiosidade em si, para divulgar notícias, né, que venderiam, e não para avaliar, averiguar os fatos e a sua veracidade. Então, foi um tempo, né, que esse jornalista teve com Chico, para ganhar a confiança dele, até conseguir trazê-lo ao programa. E por que a gente trouxe essa história, que às vezes muito de nós não temos nem conhecimento? Porque esse jornalista, Saulo Gomes, passou a acompanhar Chico em diversos eventos e assessorá-lo no contato com a imprensa. E ele conta que foram mais de 30 anos de convivência. Numa entrevista, ele diz que ele conseguiu oferecer a visibilidade que Chico Xavier merecia e que isso para ele tinha sido um grande desafio enfrentado e vencido. Ele tinha a sensação do dever cumprido. Então, é um ponto interessante. Agora, olha que bacana. Quando numa entrevista o Saulo Gomes foi perguntado se ele havia se tornado espírita após 30 anos de convívio com Chico, a resposta dele foi: sou repórter. E aí nós entendemos por que o Chico ele era um homem chamado amor. Porque ele não pegava a doutrina espírita como salvacionista, mas sim o amor exemplificado por ele na sua vida diária. O amor que Jesus nos clama a exercer na sua plenitude, através dos nossos pequenos gestos do cotidiano, através das nossas modificações de pensamentos, de sentimentos menos felizes, para um teor mais elevado. Então, ele pregou isso, exatamente com o seu exemplo. Então, uma pessoa que convivia com ele há 30 anos, não precisar, né, se tornar espírita, mas nós temos certeza que ele se tornou uma pessoa melhor, né, com o convívio com Chico. Então, ainda que com todas as suas imperfeições, como ele mesmo, Chico, assegurava, era essa sua força moral, a sua força ética, amorosa, o seu esforço no autoaprimoramento, que fazia com que todos que se aproximassem dele sentissem algo indescritível. E aí nós trouxemos uma outra história muito bonita também, que aconteceu com esse jornalista Marcelo Souto Maior, que se tornou biógrafo de Chico, que escreveu o livro que se tornou o filme As Mães de Chico Xavier.
o Marcel Souto-Maior, ele conta que era um repórter muito cético. Então, ele estava tentando um encontro com Chico, resolveu ir a Uberaba, muito desinformado, segundo ele. Ele chegou lá, na época, ele nem sabia que o Chico estava doente, já havia 6 meses, e não estava indo ao centro espírita, onde ele fazia atendimentos. E a família disse que o Marcel Souto-Maior, né, Marcel não poderia falar com o Chico, ele estava doente, estava em casa. E, se ele quisesse, ele aguardaria quando o Chico voltasse a frequentar o centro. Então, naquela noite, ele já estava lá mesmo, né, em Uberaba, ele resolveu ir ao centro espírita. E, para surpresa de todos, Chico apareceu lá. Então, o Marcel conta que ele olhou para o Chico sem nenhuma emoção, sem nenhuma admiração especial. Ele só pensava mesmo em como se aproximar, como conseguir autorização para escrever a biografia dele, que era isso que ele queria, era o objetivo dele. De repente, ele diz que começou a sentir gotas caindo na camisa. E aí ele olhou para o teto, para ver se tinha alguma goteira, ele estava sentado num banco, sentou um pouquinho para o canto, mudou de posição, até que ele se deu conta de que eram lágrimas que jorravam dos seus olhos. E ele diz que ele não estava sentindo emoção, ele não soluçava, ele não sentia que ele estava chorando. Simplesmente as lágrimas corriam. Ele conta que foi algo realmente extra físico, porque foi além do físico dele, foi até inclusive além da própria emoção a qual ele tinha controle. Tamanha vibração pura e sincera de Chico. Então, nós entendemos, né, que Chico, ele soube acolher Jesus, ele soube se tornar esse mensageiro contemporâneo de Jesus, praticando o bem, com desprendimento, com amor, sem esperar retorno algum. E a prática do bem, que é uma excelente escola para a alma, foi o que Chico conseguiu vivenciar. E nessa vivência, ele ainda, com todas as suas imperfeições, como ele mesmo dizia, ainda que ele sentisse irritabilidade, seus medos, ainda que ele questionasse algumas vezes, porque há lindas histórias, muitos causos, né, como os mineiros, como o próprio Chico diriam. Tem um livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier. Nesse livro, nós temos acesso a várias de suas histórias, desde a sua infância, como é muito conhecida, dos maltratos físicos que ele sofreu pela madrinha, passando pela juventude, são várias histórias. Então, a gente vê lá que ele tinha os seus momentos de dúvidas, ele tinha os seus momentos de introspecção, de uma certa tristeza, mas ele sempre estava aberto a ouvir inclusive a sua mãezinha, que ele aparecia muitas vezes, inúmeras vezes, para lhe dar os conselhos, as sugestões, os caminhos a seguir, e ele internalizava e buscava realmente seguir. Tem uma história muito conhecida, que Chico estava num momento muito angustiado, e ele, já em contato direto com Emmanuel, pergunta a ele: "O que que eu faço?" Pede para Maria de Nazaré. Ele já estava apelando para Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Pede para Maria de Nazaré me dar um conselho, uma instrução, porque eu estou muito angustiada. Aí volta Emmanuel, diz a ele assim: escreve aí, tudo passa. Aí ele escreveu: olha, coloca lá na cabeceira da cama. E aí, em outro momento, né, que a vida passa e tudo realmente passa, um momento de júbilo entre amigos e companheiros da seara espírita, Emmanuel virou para ele e falou assim: ó, lê lá de novo. Ele foi lá, leu, e isso também passa, tudo passa. Então, nossas dores passam, as alegrias também passam.
Então, a lição aí de Emmanuel é buscar o equilíbrio. E Chico sabia e se esforçava para fazer isso muito bem. Nós vamos trazer, então, uma última mensagem, lembrando que Chico foi esse irmão que trouxe para a gente, vivenciou a prática do bem, sem olhar a quem. Nós vamos finalizar aqui o nosso estudo com um trechinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. É a instrução de um espírito amigo. Nós trouxemos somente o último parágrafo. Ele assina como Paulo, o apóstolo, foi escrito em Paris, em 1860. E ele diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são só uma e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Então, que possamos tomar essas palavras no nosso coração, bem como o exemplo sempre constante do nosso querido irmão Chico Xavier, um exemplo de amor que fica entre nós. Obrigada, e possamos agora nos reunir para a nossa prece final. Vamos então fechar os nossos olhos, se assim nos sentirmos confortáveis, elevando as nossas vibrações, ainda mais o nosso pensamento, agradecendo a Deus, Criador de tudo, de todas as coisas, nosso Pai, agradecendo ao Cristo, Mestre das nossas vidas, o curador das nossas almas, e agradecendo também a todos esses irmãos que por aqui passaram e que deixaram os seus exemplos personificados em suas próprias pessoas. O nosso querido irmão Chico Xavier, que solidificou a consoladora doutrina espírita no Brasil e no mundo, graças não tão somente às suas psicografias, à sua mediunidade, mas graças à sua seriedade, ao seu grande ensinamento do amor e do bem, independente de crença, independente de raça, de cultura, de classe social. Pelo seu grande exemplo de humildade, de servidor fiel, é que aqui nós nos colocamos como aprendizes. E gratos somos por todas essas oportunidades que nos são dadas diariamente, de ensinamento e de podermos também aplicá-las na nossa vida. Que possamos assim seguirmos firmes, com fé e muita confiança, principalmente na certeza de que tudo sempre passa. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, nossa querida benfeitora Mimê. Fiquem conosco, hoje, agora e sempre. Assim